Olá, boa noite. TRF da Primeira Região nega recurso do Ministério Público para levar a júri popular acusado pelas mortes de Bruno Pereira e Dom Philips no Amazonas. STF encerra ação contra um homem que tentou furtar 2 pares de chinelos em Minas Gerais. União terá que indenizar um homem que teve a emissão do CPF duplicada pela Receita Federal. Juiz manda o WhatsApp reativar contas bloqueadas sem justificativa. O Tribunal de Justiça do Amazonas decreta a prisão definitiva da mulher conhecida como a Dama do Tráfico Amazonense. E ainda, número de pessoas com nome social no título de eleitor quadruplica entre 2020 e 2024. O Jornal da Justiça desta quinta-feira, 30 de janeiro, começa agora. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região rejeitou um recurso do Ministério Público Federal que pedia que Ozenei Araújo fosse julgado por um tribunal do júri pela suposta participação nos assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Philips. O crime ocorreu em junho de 2022, durante uma viagem dos dois pelo Vale do Javari, no Amazonas. Bruno Silveira. Na decisão, a desembargadora Gilda Sigmaringa Seixas afirmou que não há indícios suficientes para que Ozenei seja levado a júri. Segundo ela, os depoimentos das testemunhas e as provas apresentadas pelo MPF não conseguem colocar o acusado na cena do crime. Com isso, o recurso do MPF foi negado, mantendo-se a decisão anterior que afastou a necessidade de julgamento por júri popular. Bruno Pereira e Dom Philips foram mortos em uma região conhecida por conflitos envolvendo pesca ilegal e invasões de terras indígenas. O caso ganhou repercussão internacional e expôs os desafios da proteção ambiental e dos direitos indígenas na Amazônia. O governo do Distrito Federal foi condenado a pagar os valores devidos a uma técnica de enfermagem demitida durante a pandemia da Covid-19. Para a 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, o Estado não fiscalizou o cumprimento das obrigações trabalhistas da empresa terceirizada que gerenciava o contrato. As informações com Anderson Conrado. Na reclamação trabalhista, a técnica de enfermagem disse que foi contratada pela empresa terceirizada em março de 2021 para atuar na Secretaria de Saúde da capital do país durante a pandemia da Covid-19. A empresa deixou de recolher o FGTS e atrasou salários até que 3 meses depois informou o encerramento das atividades. A profissional pediu a responsabilização do governo do Distrito Federal pelos valores devidos e não pagos pela prestadora de serviços. A contratante sustentou em defesa que passou por dificuldades financeiras pela falta de repasse do recurso pelo ente público. O Distrito Federal, por outro lado, alegou que havia contratado a associação por empreitada para a gestão de leitos no enfrentamento da pandemia, situação que não configuraria terceirização de serviço. O juiz de primeiro grau excluiu o governo distrital da ação e condenou a terceirizada ao pagamento de parte das parcelas perdidas. Mas a sentença foi modificada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, que abrange o Distrito Federal e Tocantins. No recurso, o DF sustentou que a condenação contraria o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que compete à trabalhadora demonstrar ou comprovar de maneira cabal a conduta culposa da administração pública na fiscalização das empresas contratadas. O relator do caso na 7ª turma, ministro Agra Belmonte, no entanto, considerou que o STF não firmou tese processual sobre de quem seria o encargo de provar a fiscalização do contrato de terceirização. A decisão foi unânime. O governo distrital entrou com recurso extraordinário. Estamos na Semana Nacional da Visibilidade Trans e o número de pessoas com nome social no título de eleitor quadruplicou entre 2020 e 2024. Esse é um direito garantido pela Justiça Eleitoral desde 2018. Confira na reportagem de Mariana Fabre. Eu sou aluna Fabris, eu sou brasiliense, eu sou designer e, acima de tudo, eu sou eleitora. Esse é o nome que Luna exibe em seus documentos, inclusive no título eleitoral. Por muito tempo, as pessoas trans elas foram renegadas à escuridão. E hoje em dia a gente tem que ter uma coisa chamada o direito à cidade, direito à cidadania. A partir do momento que você pode retificar seu nome, pode votar e ser votada, você ter seu nome ali
impresso, ter seu nome ali dizendo eu sou fulana, eu posso ser candidata, eu posso ser candidato, você tem um respeito a si própria. Você consegue, assim, se ver, você consegue sentir que você é respeitada. Em 2018, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral decidiu por unanimidade que travestis e transexuais podem usar o nome social no título e também na tela da urna eletrônica, no caso de candidatas e candidatos. E isso pode ser feito antes mesmo da alteração do registro civil. A Justiça Eleitoral, permitindo que a pessoa declare o seu nome social no cadastro de eleitor, por exemplo, garante à pessoa transgênera que no seu título de eleitor e no seu registro perante a Justiça Eleitoral contenha o nome dela pelo qual ela é socialmente conhecida e que possa equivaler ao seu gênero, né? De lá para cá, o uso do nome social no título deu um salto. Em 2018, eram 7.947 pessoas. Em 2024, 41.537. Um aumento de 422%. Incluir o nome social no cadastro eleitoral é simples e rápido. Pode ser feito pela internet, no autoatendimento eleitoral do site tse.jus.br. Selecione a opção Título Eleitoral e depois inclua seu nome social. Aí é só preencher. E não é necessário apresentar documento que já tenha o nome social. Para a Justiça Eleitoral, a autodeclaração é suficiente. Mas também dá para ir até um cartório eleitoral, como fez a Luna. Eu fiz a marcação pelo site mesmo, isso às 8 da manhã, marquei para meio-dia, fui lá e meio-dia e 15 já estava retificada. O processo foi muito ágil, foi tudo muito correto. O número de pessoas que se candidataram usando o nome social também aumentou. Nas eleições municipais de 2024, foram 348, 103% a mais do que em 2020. A assessora-chefe de Inclusão e Diversidade do TSE lembra que a Justiça Eleitoral também capacita mesárias e mesários para o atendimento adequado a todo o eleitorado. Para que os mesários e mesárias também, no dia da eleição, também possam atender da melhor forma a pessoa eleitora que declara o seu nome social. A gente nota que sempre há um respeito ao eleitor, sempre há um respeito às pessoas trans. No meu caso, quando eu fui votar pela última vez, eu ainda não tinha retificado o nome, mas assim, o mesário teve o cuidado de, em vez de gritar o meu nome antigo, ele pegou, foi lá, falou, assim, para não expor. Eu achei isso delicado, eu achei isso bem respeitoso. Eu acho que é algo que pode ser replicado, pode servir até como exemplo para outros órgãos. A seguir, STF encerra ação contra um homem que tentou furtar 2 pares de chinelos em Minas Gerais. E empresários terão que indenizar funcionário que sofreu assédio eleitoral no ambiente de trabalho. Voltamos em instantes. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, encerrou uma ação penal contra um homem acusado de tentar furtar 2 pares de chinelos de um supermercado em Sete Lagoas, Minas Gerais. Os itens, avaliados em R$ 29, haviam sido devolvidos ao estabelecimento assim que ele foi abordado na saída da loja. Para o ministro, deve ser aplicado ao caso o princípio da insignificância. Isso porque não houve prejuízo ao supermercado, já que os bens foram recuperados. O relator também destacou particularidades do caso concreto, como a ausência de periculosidade social da conduta. Para o ministro, há constrangimento ilegal na manutenção do processo contra o homem. Os donos de uma loja de produtos agrícolas do Rio Grande do Sul vão ter que pagar R$ 20 mil por assédio eleitoral a um vendedor durante as eleições de 2022. A decisão é do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. Repórter Marta Ferreira. De acordo com o processo, os donos da loja teriam coagido o funcionário a votar no candidato que eles estavam apoiando. Ao negar o pedido, começaram as ameaças de demissão. A situação se agravou quando o funcionário gravou uma das conversas e o patrão, indignado, tomou o aparelho dele. O assédio eleitoral foi denunciado e levado à Justiça do Trabalho. O caso foi analisado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. O
O assédio eleitoral ficou comprovado, inclusive com gravações das ameaças. Para o relator do processo, houve também abuso de poder e dano moral, já que o dono da loja ofendeu a intimidade e a liberdade política do empregado. A primeira turma do TRT4, por unanimidade, então confirmou a decisão de primeira instância e determinou que uma indenização no valor de R$20 mil seja paga ao vendedor que sofreu assédio eleitoral. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, com sede em Campinas, condenou o Estado de São Paulo por casos de assédio moral em um hospital público de Presidente Prudente. A decisão foi uma ação coletiva do Ministério Público do Trabalho. As informações com Evelyn Araújo. O Ministério Público do Trabalho investigou o hospital a partir da denúncia de que haveria perseguição e tratamento humilhante por um gestor da unidade. Em depoimento, vários trabalhadores confirmaram que o assediador de fato cometia abusos graves. O inquérito trouxe casos de depressão, tentativa de suicídio, além de verificar que no hospital não existia um canal de denúncia eficaz. O Ministério Público do Trabalho chegou a propor um termo de ajuste de conduta para tentar resolver a situação, mas o Estado de São Paulo não aceitou a proposta. Com isso, o MPT entrou com a ação civil pública na Justiça Trabalhista. Pelos danos morais causados aos trabalhadores da unidade de saúde, o governo estadual deve pagar indenização reparatória de R$50 mil. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região determinou ainda que o hospital proíba qualquer pessoa com poder hierárquico de praticar assédio moral sob pena de multa de R$5 mil para cada ocorrência registrada. A unidade de saúde deve adotar também medidas de combate ao assédio por meio da criação de uma comissão de enfrentamento, que deverá propor regras de conduta, procedimentos para receber e apurar denúncias, além de sanções para punir assediadores. Você é daquelas pessoas que conseguem realizar 2 ou mais atividades ao mesmo tempo? Essa, aparentemente, é uma vantagem, tanto na vida pessoal quanto na profissional. Mas será que é possível cumprir todas as tarefas com a mesma efetividade? A repórter Ana Luísa Feitosa conversou com uma psicóloga clínica e do trabalho para ter a resposta. Acompanhe. Com o ritmo acelerado do mundo moderno, muitas pessoas se orgulham de ser multitarefas. A habilidade de realizar várias atividades ao mesmo tempo parece ser uma virtude. Brasil Nunes tem a mania de começar várias frentes ao mesmo tempo, mas confessa que isso pode ser estressante se não houver organização. Olha, eu sou aquela pessoa que não gosta de ficar quieta em nada. Tem hora que eu digo, olha, eu sou uma pessoa muito estressada, mas eu assumo muito compromisso, só que eu sou aquela pessoa organizada. Eu estou conseguindo colocar no papel, olha, hoje eu tenho que fechar isso, e aí eu tenho meu tempo para malhar, guardo meu tempo para ir no cinema, para sair com meus amigos. E eu acho que você tem que se educar, e você se educa até no trabalho, você se educa para entregar uma tarefa em dia. A psicóloga Camila Paiva afirma que acumular tarefas é um costume que tem sido naturalizado com o passar dos anos. Mas até que ponto isso é realmente eficaz? É bem positivo porque a gente desenvolve várias habilidades e a gente consegue desenvolver várias tarefas e a gente tem vários ganhos. Ao mesmo passo, pode ser uma armadilha porque a gente se sobrecarrega. Então, a gente pode correr o risco de caminhar para processos de adoecimento, a gente corre o risco de caminhar para um quadro de estresse, de burnout. Para evitar os prejuízos causados por essa prática, especialistas dão algumas dicas para melhorar o desempenho no trabalho. Defina prioridades. Organize seu dia, silencie os aparelhos eletrônicos, comunique-se com a equipe, separe um momento para pendências e aprenda a dizer não. Ser multitarefas pode até parecer eficiente, mas priorizar e organizar cada atividade são as verdadeiras chaves para o sucesso no trabalho e na vida pessoal. É importante sim que a gente conte com a agenda, tanto para os compromissos profissionais como pessoais, e também é importante a gente fazer o uso da capacidade de priorização. Então, o que é prioridade? O que eu preciso fazer hoje que não pode ficar para amanhã? E aí sempre fazendo uma análise do impacto. Qual
que é o impacto? Se eu não fizer hoje, eu vou ter um impacto financeiro, eu vou ter um impacto na minha credibilidade, eu vou impactar uma outra área que está dependendo de mim e esperando essa atividade. Então, priorizar é necessário, né? O estágio, para muitos, é o primeiro passo em direção à carreira dos sonhos. É o momento de transformar o que antes era apenas uma paixão em uma realidade vivida no dia a dia. De 2023 para 2024, o número de estagiários cresceu 37% no país, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego. Reportagem Leonardo Ferreira. Um momento de aprender, de errar, de dar o primeiro passo para uma carreira profissional. O estágio é a preparação do estudante para o mercado de trabalho. Aquele cabedal de informação, aquilo que você agrega enquanto está no ambiente, aprendendo, igual uma esponja, né? Nós aprendemos comportamentos, nós aprendemos coisas, nós aprendemos técnicas. Então, é um momento em que é muito rico para o aluno e tem que ser aproveitado. Se a gente resumisse o papel do estagiário em uma palavra, seria aprender. Mas, de fato, quando o estudante é contratado para uma experiência, a empresa também é beneficiada. Claro que isso vai depender do comportamento e da proatividade de cada estagiário, mas algumas vantagens são aumento da produtividade, resolução de problemas e enriquecimento da cultura da empresa. E quanto maior a diversidade, como raça, gênero e classe social, melhor. Quando você contrata um estagiário, você oxigena a sua equipe. Quem está ali na sua equipe está olhando gente nova, então automaticamente se motiva também. Né? E o estudante, por estar numa cadeira, né, numa universidade, ele está trazendo inovação. Em um ano, o número de estagiários no Brasil cresceu 37%, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego. Em 2023, havia 642 mil estagiários. No ano passado, esse número deu um salto para 877 mil. Outro dado chama atenção. Um levantamento inédito da Companhia de Estágio revelou que nos últimos 6 anos, a contratação de estudantes negros cresceu 520%. A Lei 11.788 de 2008, conhecida como Lei do Estágio, define que estágio é ato educativo escolar supervisionado desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa a preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos. Diz ainda que o estágio visa ao aprendizado de competências próprias da atividade profissional e a contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho. O estágio é uma oportunidade para que você seja visto. No minuto em que você é visto, vamos supor, ainda que você não seja contratado naquela empresa, alguém viu o seu trabalho e vai te indicar para algum outro lugar. Vai te orientar para buscar um outro momento em outra empresa que seja. O estágio é uma relação pedagógica, não de emprego. E para muitos estudantes é um aprendizado compensado por um dinheiro suado. O levantamento do CIEE, o Centro de Integração Empresa-Escola, revela que 10% dos estagiários são os responsáveis pelo sustento de suas famílias no Brasil. 12 mil estudantes foram entrevistados na pesquisa. E quando a gente fala que o estágio pode transformar vidas, não é força de expressão não, viu? A minha história começou no CIE há praticamente 13 anos atrás, na condição de estagiário, na cidade de Belém. De lá para cá, a minha vida realmente sofreu uma transformação. A seguir, STJ decide que a expulsão de país estrangeiro não impede a homologação de sentença penal no Brasil. E o Tribunal de Justiça do Amazonas decreta a prisão definitiva da mulher conhecida como a Dama do Tráfico Amazonense. Voltamos já. A Justiça de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, condenou o Facebook a liberar o uso do WhatsApp para 2 números de celular de uma usuária que foram bloqueados sem justificativa pela empresa. A plataforma também vai ter que pagar uma indenização por danos morais. Quem conta essa história é a repórter Viviane Novaes.
De acordo com o processo, o WhatsApp bloqueou 2 contas de uma usuária sem apresentar o motivo. Ela usava a plataforma não só para se comunicar com amigos e pessoas da família, mas também para trabalhar. A mulher tentou resolver o problema com o Facebook, dono do WhatsApp, mas como não conseguiu, entrou na justiça alegando danos materiais e morais. O Facebook argumentou que as contas foram bloqueadas por causa de uso indevido e que a usuária tinha concordado com os termos de uso do aplicativo que prevêem o bloqueio de conta se as regras não forem cumpridas. Mas para o juiz Vanderlei Deolindo, da Vara Civil do Foro Regional da Tristeza, um bairro de Porto Alegre, a proibição genérica do uso não pessoal do serviço, prevista em contrato de adesão, carece de objetividade, especialmente pelo fato de a parte ré se autoempodera na definição de condutas aceitáveis, sem oferecer aos consumidores a necessária transparência e o direito à defesa. O magistrado também afirmou: a conduta da ré, ao impor restrição desproporcional e unilateral, afronta os princípios consumeristas, notadamente a boa-fé objetiva, a transparência e o equilíbrio contratual, evidenciando a necessidade de intervenção judicial para a proteção dos direitos do consumidor. O juiz determinou que o Facebook pague à usuária uma indenização de R$10 mil por danos morais e materiais. Além disso, determinou que a empresa libere os números de celular para o uso do WhatsApp. A decisão ainda cabe recurso. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que a expulsão de país estrangeiro não impede a homologação de sentença penal no Brasil. Mais informações com a repórter Rita Brandão. O estrangeiro que está em um país e comete crimes pode ser expulso do local a depender dos crimes. A Lei de Imigração no Brasil prevê 2 hipóteses para a expulsão de estrangeiros, como explica o advogado Sérgio Martins, especialista em relações internacionais. A expulsão é uma medida de direito administrativo que no Brasil é possível em 2 hipóteses previstas no artigo 54, parágrafo 1º da Lei de Imigrações. São elas os crimes de competência do TPI, Tribunal Penal Internacional, que são crime de genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra e crime de agressão, ou no cometimento de crime comum doloso passível de pena privativa de liberdade. Portanto, nessas 2 hipóteses, o Estado brasileiro, mediante um processo administrativo com ampla garantia à defesa do acusado, poderá decidir expulsá-lo do território nacional. Essas são hipóteses previstas para a expulsão de estrangeiro que cometeu crimes no Brasil. Já os brasileiros que estão em outros países e eventualmente cometam crimes terão que se submeter às regras do local em que estão. Nesse caso, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o fato de um brasileiro ter sido expulso de um país não impede que a sentença penal emitida nesse mesmo local tenha efeitos no Brasil. O entendimento foi firmado em pedido de homologação de sentença estrangeira apresentado pelo próprio réu, atualmente recolhido em penitenciária brasileira. O homem foi condenado a 5 anos de prisão na Argentina por porte ilegal de arma de fogo e outros crimes. Ele começou a cumprir a pena, mas foi expulso do país. No Brasil, ele desejava, além do pedido de homologação de sentença, que o período de 3 anos em que ficou preso em solo estrangeiro fosse descontado da pena a cumprir no Brasil. Mas o Ministério Público Federal opinou pela não homologação sob o argumento de que o réu foi expulso da Argentina e não extraditado, o que impediria a atribuição de efeitos à decisão estrangeira no Brasil. Na análise do caso, o relator na Corte Especial, ministro Humberto Martins, ponderou que não há nenhuma relação entre o Instituto de Direito Administrativo da Expulsão e a possibilidade de homologação da sentença estrangeira. O relator ainda acrescentou que um tratado estabelecido entre o Brasil e a Argentina prevê que penas impostas naquele país possam ser cumpridas aqui e que o tempo de privação de liberdade não pode ser prolongado além da pena imposta pelo tribunal do país originário.
Apesar dessa possibilidade, no caso dos autos, o ministro Humberto Martins apontou que o réu não apresentou documentos suficientes para demonstrar como foi o cumprimento da pena em solo argentino. Dessa forma, o pedido de homologação foi indeferido. Polícia Federal cumpre mandados contra grupo criminoso envolvido em compra de votos no Pará. No Amazonas, a Justiça manda prender a mulher conhecida como Dama do Tráfico. E no Rio de Janeiro, a PF prende 2 homens com carregamento de fuzis. Confira os destaques. A Polícia Federal prendeu 2 homens com 11 fuzis de alto calibre numa operação na região metropolitana do Rio de Janeiro. Os bandidos transportavam o armamento em bolsas num carro e numa moto que foram apreendidos juntamente com as armas. O arsenal teria como destino o Complexo da Penha, comunidade controlada por uma facção criminosa. O Tribunal de Justiça do Amazonas determinou a prisão definitiva de Luciane Barbosa Farias, conhecida como a Dama do Tráfico Amazonense. A decisão foi no âmbito da ação penal que condenou a mulher a 10 anos de prisão por associação para o tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Ela recorria em liberdade, mas os recursos esgotaram e o processo transitou em julgado. Luciane é casada com Clemilson dos Santos Farias, conhecido como Tio Patinhas, um dos líderes de uma facção criminosa no estado. A Polícia Federal desarticulou uma organização criminosa envolvida em crimes de corrupção eleitoral, desvio de verbas públicas e lavagem de dinheiro. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça no Pará e no Distrito Federal. Foram apreendidos carros, dinheiro, celulares e documentos. A investigação começou após a prisão em flagrante de um policial militar transportando mais de R$1 milhão em espécie no avião em outubro do ano passado. As apreensões de hoje ajudam a confirmar a suspeita de falsificação de documentos e lavagem de dinheiro que veio de São Paulo e seria usado para compra de votos nas eleições de 2024. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios manteve sentença que condenou uma mãe a pagar indenização a uma escola e ainda publicar uma retratação nas redes sociais. Segundo o processo, a mulher acusou a instituição, sem provas, de não cuidar adequadamente do filho dela. Evelyn Araújo tem os detalhes. Segundo o processo, a mãe usou as redes sociais para falar que o filho retornava da escola com ferimentos e acusou a instituição de não realizar a devida vigilância durante as brincadeiras. A mulher também registrou denúncia na delegacia, alegando omissão e possíveis maus-tratos por parte dos profissionais da unidade de ensino. A escola, por outro lado, apresentou vídeos e relatos que demonstraram tratamento adequado às crianças. A polícia e o Ministério Público concluíram que os incidentes eram compatíveis com situações comuns do convívio infantil, sem indícios de crime ou negligência. Diante disso, a unidade de ensino buscou reparação por danos à imagem da empresa. Ao analisar o caso, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal considerou que a mãe extrapolou a liberdade de expressão e as postagens das redes sociais geraram abalo à reputação da escola. Com isso, ficou mantida a condenação ao pagamento de indenização no valor de R$8 mil, além da obrigação de a mãe publicar a retratação nos grupos onde havia divulgado as acusações por no mínimo 1 ano. Em Goiás, a Justiça suspendeu o leilão de uma fazenda em recuperação judicial. O entendimento é de que isso comprometeria o restabelecimento financeiro da propriedade em plena produção agrícola e pecuária. Repórter Pablo Lemos. A fazenda fica localizada no município de Montevídeo, no interior de Goiás. O produtor rural alegou que a propriedade é essencial para plantações de soja e criação de gado. Ele argumentou ainda que o leilão, marcado para este mês, inviabilizaria a recuperação judicial. O Tribunal de Justiça de Goiás, ao decidir sobre o caso, teve o mesmo entendimento e acrescentou que isso afrontaria o princípio da preservação empresarial. O TJ destacou também que, embora a lei exclua créditos garantidos por alienação fiduciária dos efeitos da recuperação judicial, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que esse regramento legal não é absoluto e pode ser minimizado na hipótese em que os bens garantidores do crédito cumpram função essencial à atividade produtiva da pessoa jurídica em recuperação.
A Justiça de Goiás enfatizou que a propriedade estava em plena produção, com lavouras já plantadas e previsão de colheita para fevereiro de 2025, além de infraestrutura operante para a criação de gado. O TJ concedeu a antecipação de tutela recursal e determinou a suspensão do leilão até o julgamento definitivo do recurso. Ainda de acordo com a decisão, os credores com créditos que não se sujeitam ao plano de recuperação, mesmo aqueles garantidos por alienação fiduciária, não podem expropriar bens essenciais à atividade empresarial. Veja no próximo bloco. Justiça reconhece irregularidades no processo que analisa a tradicionalidade da comunidade Oiteiro, na Paraíba. E a União terá de indenizar um homem que teve a emissão do CPF duplicada pela Receita Federal. Os detalhes já já. A União terá de indenizar um homem que teve a emissão do CPF duplicada pela Receita Federal. O Tribunal Regional da Terceira Região, que atende São Paulo e Mato Grosso do Sul, estipulou o pagamento de R$15 mil por danos morais. Os detalhes com o repórter Bruno Silveira. A emissão duplicada aconteceu por conta de um erro da Receita Federal após o homem solicitar o CPF em uma agência bancária em um município no interior do Mato Grosso do Sul em 2007. Em 2014, a Receita comunicou ao homem que ele teria de emitir um novo documento, já que o número do certificado de pessoa física teria sido atribuído a outra pessoa. No processo, o homem relata que teve diversos problemas causados pela duplicidade do CPF, incluindo a suspensão do salário que recebia decorrente de uma investigação por fraude. A União explicou à Justiça que a falha foi do Banco do Brasil, mas o Tribunal Regional Federal da Terceira Região entendeu que a responsabilidade de conferir os dados e evitar o erro era da Receita Federal. Com a decisão do TRF3, a União deve indenizar o homem em R$15 mil por danos morais e em mais R$179 por danos materiais. Uma decisão da Justiça do Rio Grande do Sul determinou que o Estado e o município de Tupanciretã ofereçam um tratamento de fisioterapia para pessoas com deficiência. As informações com Simone Moura. Para a Justiça, o município de Tupanciretã e o Estado do Rio Grande do Sul deverão fazer o levantamento do número de pessoas com deficiência na cidade para oferecer tratamentos de fisioterapia em casos em que há recomendação médica. A decisão ressalta que o serviço deve ser oferecido de forma continuada, a domicílio ou com fornecimento de transporte público, para evitar que as pessoas não deixem de comparecer. O prazo é de 60 dias, sob pena de multa diária de R$2 mil em casos de descumprimento. A decisão é em resposta a uma ação do Ministério Público do Rio Grande do Sul. De acordo com o MP, a partir de 2021, cerca de 200 usuários do SUS não receberam tratamentos e atendimentos de fisioterapia por falta de profissionais e recursos. A partir de uma ação do Ministério Público Federal, a Justiça reconheceu irregularidades no processo que analisa a tradicionalidade da comunidade Oiteiro, na Paraíba. Márcio Fontinelli tem mais informações. O Superior Tribunal de Justiça acatou as provas apresentadas pelo Ministério Público Federal e confirmou que a ação de reconhecimento da tradicionalidade da comunidade Oiteiro, na Paraíba, tem vícios, ou seja, contém inconsistências. Com isso, determinou que o processo volte para a primeira instância, para que sejam feitas novas perícias e coletas de provas mais robustas para análise do pedido. O MPF entrou com ação contra o governo federal, o INCRA e a Companhia de Tecidos Rio Tinto para garantir a proteção territorial e a regularização fundiária da região ocupada pela comunidade. O Judiciário de Mato Grosso discutiu com tabeliães e representantes dos cartórios de Cuiabá estratégias para fortalecer o trabalho. Reportagem Carlos Celestino.
Tabeliães e representantes dos cartórios da capital estiveram reunidos com a juíza diretora do Fórum de Cuiabá para conhecer o plano de trabalho da nova gestão no biênio 2025-2026. O importante é esse contato pessoal, é ter essa interlocução de alinhamento, de termos os mesmos pensamentos, eles saberem qual é a linha de raciocínio dessa nova administração, desse novo biênio, para que a gente possa, de forma alinhada, prestar um bom serviço, já que estamos aqui para prestar um serviço público, eles através de concessão, nós através da nossa função jurisdicional, mas de qualquer forma fazemos parte dessa mesma engrenagem do Poder Judiciário para prestar um bom serviço à população mato-grossense. Durante o encontro também foram discutidas as estratégias que possam reforçar as parcerias do Judiciário junto aos cartórios para fortalecer os trabalhos e garantir uma prestação jurisdicional de excelência à sociedade. A diretoria do Fórum sempre foi para nós o porto seguro, para a gente ter uma orientação mais próxima. E eu acho que o que importa é isso, haver essa sinergia. Quando a gente trabalha todos numa mesma visão, no mesmo pensamento, fica muito melhor para quem precisa do cartório, porque a gente está falando a mesma língua, está falando a mesma linguagem e está trabalhando com um único só objetivo, que é sempre melhorar o nosso serviço em prol da população. A seguir, projeto Justiça Itinerante foi retomado hoje em Porto Alegre, 8 meses após as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. A gente mostra um projeto multidisciplinar da Universidade de Brasília que tem transformado a maneira com que pessoas paraplégicas lidam com a limitação motora. Até já. Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, o projeto Justiça Itinerante foi retomado hoje. O ônibus onde são feitos atendimentos foi danificado na enchente que inundou a cidade em maio do ano passado. E agora, restaurado, o atendimento à população segue normalizado todas as quintas-feiras. Mais de 100 pessoas de baixa renda foram atendidas por juízes, promotores e defensores públicos de Porto Alegre. O plantão foi para resolver e tirar dúvidas sobre casos de pensão alimentícia, divórcio, uso capião, contratos bancários e questões que dizem respeito ao direito do consumidor. Também foram emitidas segunda via de certidões de nascimento e casamento. O projeto Justiça Itinerante precisou ser interrompido por causa das enchentes que tomaram conta do estado em maio de 2024. O atendimento gratuito à população vulnerável foi retomado hoje e acontece sempre às quintas-feiras no bairro Belém Novo, de Porto Alegre. Outras informações no site do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Servidora federal aposentada garante na Justiça isenção do imposto de renda depois de reconhecido seu diagnóstico de transtorno neurodegenerativo. Detalhes com o repórter Marco Antônio Feitosa. O TRF da Primeira Região garantiu a uma servidora federal aposentada o direito à isenção do imposto de renda de pessoa física em razão do diagnóstico de doença de Alzheimer. A funcionária alegou que mesmo que a enfermidade não faça parte do rol descritivo de doenças que assegurem a isenção do imposto de renda, se enquadra no gênero alienação mental, que faz parte da lista de enfermidades previstas na Lei 7.713 de 2018, que garantem o benefício. O relator desembargador Jamil Rosa de Jesus Oliveira considerou que, embora a Junta Médica Oficial não tenha classificado a patologia da servidora como alienação mental, o Superior Tribunal de Justiça e o próprio TRF1 têm considerado a doença de Alzheimer como enfermidade apta a motivar a isenção do imposto de renda para seus pacientes. O Pacto Nacional pela Primeira Infância é uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça em parceria com mais de 350 entidades que formam uma rede de proteção à criança no Brasil. Esse compromisso foi renovado por mais 5 anos. Confira na reportagem de Guilherme Menezes um balanço dos primeiros 5 anos desse pacto. A primeira infância vai de 0 a 6 anos de idade, um período crucial para o desenvolvimento humano. É quando o cérebro amadurece, a criança aprende movimentos, desenvolve a capacidade de aprendizado, além da iniciação social e afetiva.
Foi tudo isso que levou o CNJ a criar o Pacto Nacional pela Primeira Infância, em colaboração com 350 entidades de todos os tipos, de governos, de empresas, da sociedade civil. Nos primeiros 5 anos, o Pacto desenvolveu dezenas de projetos para, por exemplo, combater abusos contra crianças, como o que é desenvolvido na ilha de Marajó. Também para implantar a chamada escuta protetiva, a escuta naqueles casos em que a criança foi vítima de violência, inclusive sexual, e precisa ser ouvida sem ser revitimizada. Na área de adoção, foi viabilizada a entrega voluntária de crianças por aquelas mães que não podem ou não querem ficar com os filhos. E ainda o estímulo constante ao acolhimento familiar. A entrega provisória de uma criança sob risco social a uma família até que a situação legal do menino ou da menina seja decidida. Esse é um desafio gigantesco, retirar essas crianças das instituições e fazer a adoção legal, né? Não é a adoção brasileira que a gente não recomenda. Então, esse é um ponto, cuidar dessa parte da violência sexual contra as crianças. Aliás, esse é um desejo do presidente Luiz Roberto Barroso, do CNJ e do STF. Ele me delegou esse trabalho de conscientização da sociedade que a violência não pode ocorrer de nenhuma forma, não só a violência sexual, mas a violência física, a violência moral que acontece em casa com as crianças, e trabalhar quando essa criança já está com uma proteção da justiça, que esse sistema de justiça atue de uma forma protetiva. Os integrantes do pacto reconhecem que ainda há muitos desafios, mas apostam numa boa articulação entre as partes para os projetos funcionarem bem. O que eu acho mais bonito no pacto é que a gente não precisa só mandar um ofício, né, da justiça para o executivo, para o ministério, né, respectivo de direitos humanos, enfim. A gente pode conversar com eles e desenvolver a estratégia conjuntamente, através de termos de cooperação, através de ações coordenadas. Então, o pacto ele é importantíssimo porque ele muda essa forma de comunicação entre os entes públicos e os privados que estão diretamente envolvidos com essa questão da primeira infância. No Distrito Federal, um projeto multidisciplinar da Universidade de Brasília tem transformado a maneira com que pessoas paraplégicas lidam com a limitação motora. Com a ajuda de eletroestímulos, é possível até pedalar um triciclo adaptado. Além da ciência e da tecnologia, o Supremo Tribunal Federal também tem trabalhado para garantir mais inclusão e igualdade às pessoas com deficiência. Confira na reportagem de Bruno Silveira. Um momento de violência que mudou a vida do Estevão. Em 2012, ele foi vítima de uma bala perdida, que o deixou paraplégico. Mas a tragédia virou um recomeço. Ele se transformou em um multiatleta com títulos e competições em mais de 30 países. Por infelicidade, eu fui vítima da violência de Brasília. Em março de 2012, eu fui atingido por uma bala perdida aqui em Brasília. E aí me tornei paraplégico, né? Assim, um turbilhão de emoções. Eu vivia de um jeito e passei a viver de outro. E a mudança foi graças a uma iniciativa inovadora e promissora do Laboratório de Engenharia da Universidade de Brasília. O projeto Empoderando Mobilidade e Autonomia, ou EMA, projetou um equipamento que, por meio de eletroestímulos, possibilita a ativação e o uso das pernas em pessoas que perderam os movimentos. Colocaram os eletrodos na minha perna e aí foram fazer os primeiros testes. Eu falo que foi amor à primeira eletroestimulação, né? A partir do momento que colocou os eletrodos ali, que deu o comando, que eu vi meu músculo ativando, eu vi fazendo um movimento de extensão à minha perna, eu falei, caraca, eu fiquei já assim. Ela pegou a caneleira de 5 quilos, colocou na minha perna e aí ativou de novo. Aí a perna levantou os 5 quilos de um músculo totalmente contraído. A estrutura do equipamento é a base de uma bicicleta adaptada, com sensores e mecanismos acoplados. Recursos que possibilitam a atividade física dos participantes, que teve o Estevão como pioneiro. Um dos diferenciais do projeto EMA é a composição da equipe com profissionais de várias especialidades. O ambiente multidisciplinar, com estudantes de engenharias, educação física e fisioterapia,
garante que os conhecimentos se integrem e o resultado evolua ao lado dos participantes. Uma coisa soma a outra, né? Então, tanto a questão do benefício das pesquisas científicas que a gente desenvolve, quanto a questão do benefício para o usuário, a gente consegue casar isso muito bem nesse ambiente aqui da universidade. A tecnologia é um recurso importante para promover uma maior qualidade de vida. Além da ciência e a pesquisa, como o Projeto EMA, o Brasil conta com legislações específicas que garantem a participação das pessoas com deficiência de uma forma mais igualitária e inclusiva na sociedade. No Judiciário, o STF tem trabalhado para garantir direitos às pessoas com deficiência por meio de decisões que reforçam a importância da acessibilidade e um ambiente mais justo e acolhedor. No plenário, a inserção no ensino regular, seguindo o Estatuto da Pessoa com Deficiência, foi assegurada pelos ministros, que também trataram sobre a adaptação de provas físicas em concursos públicos, de computadores em estabelecimentos comerciais e um percentual mínimo de carros adaptados em locadoras de veículos. E além da jurisprudência, a Suprema Corte fortalece a acessibilidade com o programa STF Sem Barreiras. As pessoas com deficiência, elas representam cerca de 9,8% da população. Então imagina, são 10% da população que estão da porta de casa para dentro. Qual a importância? A importância, para você realmente ser inclusivo, você tem que estar estruturado para receber essas pessoas. Não adianta eu receber um cadeirante aqui se o cadeirante não consegue entrar no prédio. Então, a nossa ideia é fazer uma transformação de dentro para fora. No site do Supremo, a acessibilidade está presente nas transmissões, intérpretes de Libras e audiodescrição. E na estrutura física, piso tátil, rampas e acesso às informações de exposições, por exemplo, através de QR Code para os cegos. A inclusão só é alcançada quando todos são contemplados. O STF é de todos os cidadãos. Então a gente quer que os cidadãos com deficiência sejam muito bem recebidos aqui. Se tem um ambiente que ele está adaptado para me receber, a pessoa nem vai perceber que eu estou ali de cadeira de roda. Uma última notícia. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo cassou hoje o mandato da deputada federal Carla Zambelli, do PL, e determinou a inelegibilidade dela por 8 anos. Zambelli é acusada de abusar de meios de comunicação nas eleições de 2022. No TRE, prevaleceu o entendimento de que a deputada divulgou informações inverídicas sobre o processo eleitoral e montou uma teia de desinformação utilizando sites e redes sociais. Ainda cabe recurso da decisão ao TSE. Já o julgamento do governador Cláudio Castro, do TRE do Rio de Janeiro, foi suspenso. O relator pediu vista. O julgamento será retomado em 4 de fevereiro. O governador é acusado de supostos gastos ilícitos na campanha reeleição em 2022. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.